Para abrir a mesa de discussão desta tarde, convidamos a doutora Fabíola Marques para palestrar sobre a mulher no mercado de trabalho. Fabíola Marques é advogada trabalhista, mestre e doutora em Direito pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, membro efetivo da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia e da Comissão da Mulher Advogada do triênio 2016-2018. Para presidir esta mesa, doutora Isabela Araújo, advogada e diretora de Relações Jurídicas no Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Pará. Vamos prestigiar, então, essa palestra que vai ser incrível. Uma ótima tarde. Já começa falando? Será que eu abro aqui? Pode deixar. Pode deixar. Boa tarde a todos, boa tarde à doutora Isabela. É um prazer estar aqui. Inicialmente, eu quero agradecer ao convite que me foi formulado pelo doutor Giuseppe. Eu gosto muito aqui do estado do Pará, então eu venho com muita felicidade rever a cidade de Belém, com uma gastronomia maravilhosa, e doces de cupuaçu, sorvetes de bacuri. Que mais que eu já experimentei de tudo, que é um problema. Mas muito obrigada pelo convite. E nós temos um tema muito importante para falar, que é justamente mulher no mercado de trabalho. E, por isso, eu fico muito feliz de estar ao lado da doutora Isabela, que é advogada e é da comissão da... Não, desculpa, é do Conselho... Eu falei que eu ia esquecer? Conselho Estadual da Mulher Empresária do Estado do Pará, da Associação Comercial aqui do Estado do Pará. E ela até nos trouxe algumas informações que são interessantes para ilustrar o que vamos falar a respeito da mulher no mercado de trabalho. Mas, para falar sobre mulher no mercado de trabalho, nós temos que começar tratando justamente do princípio da igualdade. O princípio da igualdade, no nosso ordenamento jurídico, está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, que estabelece que todos são iguais perante a lei, não havendo distinções entre homens e mulheres. Sabemos que, infelizmente, na prática, por mais que a Constituição Federal garanta a igualdade, na prática, ela não é, de fato, exercida. No direito do trabalho, o princípio da igualdade, ele se caracteriza pelo princípio da proteção. Afinal de contas, diante da diferença entre empregado e empregador, o hipossuficiente e o detentor do capital, o detentor econômico, nós temos um princípio que é basilar e que tem o objetivo de garantir essa igualdade, protegendo o trabalhador com 3 características básicas, que todos, pelo menos os advogados e os operadores do direito, já conhecem. O indúbio pro operário, a condição mais benéfica e a norma mais favorável. É importante a gente observar que, quando se fala em princípio da proteção no direito do trabalho, não significa que, na dúvida, o empregado terá direito. Quando se fala em indúbio pró-operário, ele não tem a mesma força que o indúbio pró-réu. Na dúvida, eu garanto a liberdade para o réu ou aquela pessoa não teria praticado um crime. No nosso caso, na dúvida, a dúvida ela diz respeito a uma interpretação da norma. E como é possível, no direito do trabalho, as normas terem várias fontes distintas, nós devemos aplicar a norma mais favorável ao trabalhador, pelo princípio da proteção. Esse princípio da igualdade acaba refletindo também no que hoje nós chamamos de trabalho decente, e tão em voga e tão importante e garantido pela Organização Internacional do Trabalho, pela OIT. O trabalho decente, como diz aí, é um trabalho adequadamente remunerado. Então, a primeira questão, a remuneração deve ser adequada.
exercido em condições de liberdade, de equidade, equidade aqui como sinônimo de igualdade, de isonomia, sem quaisquer formas de discriminação e segurança, capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem do seu trabalho. Falando do princípio da igualdade, a gente percebe que ainda falta muito para chegarmos numa efetiva igualdade entre homens e mulheres. Eu separei alguns dados, e eu fiz questão de não trazer nenhum gráfico, porque senão a gente fica com gráficos, gráficos e gráficos. Então, eu peguei algumas informações que são as mais importantes para a gente avaliar e concluir se, na prática, nós temos ou não essa igualdade e o que precisaria ser feito para que nós atingíssemos essa efetiva igualdade. Bom, pelas últimas pesquisas, do PNAD e do IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a população residente no país já é majoritariamente feminina. Nós, mulheres, já estamos em maioria. Então, no Brasil, nós temos 51,5% de mulheres contra 48,5% de homens. No entanto, o rendimento médio mensal das mulheres é inferior ao dos homens. Até aí não estou falando também nenhuma novidade. Em média, as mulheres recebem em torno de R$ 2.436, enquanto os homens recebem R$ 2.900. Com certeza tem gente aí se perguntando onde estão os meus R$ 1.500 que estão faltando na minha conta. Mas é normal, é a média salarial. E, por fim, a taxa de desocupação, quer dizer, as mulheres são maioria, e são maioria também entre os desempregados. Vejam, 59%, quase 60% dos desocupados, dos desempregados, são mulheres. E desse grupo de mulheres, nós temos 35% de mulheres que nunca trabalharam. 33,9% de mulheres que são jovens entre 18 e 24 anos. 57,6% que são pretas ou pardas. E 53% que não completaram o ensino médio. Então, vejam que aqui nós também temos um apanhado geral e, além da questão da mulher, o racismo também está aqui claro e evidente, com quase 60% de mulheres pretas ou pardas que têm mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Com relação ao salário, nós já vimos que as mulheres ganham menos, né? Em 2005, as mulheres recebiam 71% da renda dos homens. Melhoramos, olha que maravilha. Hoje, nós recebemos um pouco mais, chegamos, em média, a 76% da renda dos homens. Mas ainda estamos longe, porque 2/3 das mulheres ainda estão fora do mercado de trabalho, apesar de mais de 40% dos lares serem chefiados por mulheres. Então, nós temos aí mulheres que estão fora do mercado de trabalho, muitas, e muitas, hoje quase 50%, já são responsáveis pela família, né? Mesmo estando ao lado de seus companheiros, né? Mesmo ao lado dos seus maridos. Elas são, muitas vezes, responsáveis. Aqui eu queria dar uma paradinha, vamos ver se eu consigo, para mostrar para vocês as informações que a doutora Isabela trouxe. E depois eu volto nisso. Olha que interessante. Essas informações... Abre mais? Não, né? Acho que fica nisso. Essas informações são aqui do estado do Pará. Olha só. Demograficamente, a população residente em 2015. Aqui são 50% de mulheres. Pelo menos já tem um equilíbrio, não tem mais mulheres do que homens. Então, não está tão ruim para viver aqui para nós mulheres. Outra taxa interessante, a taxa de mortalidade. Olha como aumentou a taxa de mortalidade materna. Foi de 58% a 81% em 2014. A proporção de parto normal, isso é interessante também como diminuiu. Olha, de 2004 era 70%, cada vez mais os partos vêm sendo feitos por meio de cesárea, 49%.
Proporção de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal, de 28 para 45. Isso nos interessa diretamente. Educação. As mulheres com mais de 25 anos, ou melhor, as mulheres com 25 anos ou mais, com ensino superior completo, de 5% foi para 8% em 2015. A taxa de analfabetismo de 15 anos ou mais, né, das pessoas com 15 anos ou mais, também diminuiu. Emprego e renda, que nos interessa diretamente, a população ocupada, 36%, economicamente ativa, 39%, população em idade ativa, 50%. Proporção de mulheres ocupando cargos de dirigente, 37%. Aqui nós comentamos até que é um índice muito alto em relação ao restante do país. Aqui, aparentemente, as mulheres estão chegando mais nos cargos de gestão. E na família, a proporção de mulheres chefes de domicílios. É o mesmo índice, né? Nós estamos com 40% no Brasil, aqui, 2015, 38%. Na política, infelizmente, em 2016, do total de vereadores eleitos, 14% eram mulheres e do total de prefeitos eleitos, 15%. Nós estamos ainda bem longe do que estabelece a lei eleitoral de 30%. E em 2014, do total de deputados estaduais eleitos, 7% eram mulheres e do total de deputados federais, 17%. Bom, nós temos aqui, então, uma diferença ainda, na prática, grande entre homens e mulheres. Continuando, com relação à escolaridade, nós já comentamos, as mulheres estão em maioria, 12% têm nível superior e 10% dos homens apenas com nível superior. Ainda estamos ganhando. Proporção é invertida nas profissões que exigem nível superior, 81% mulheres e 91% homens. E aqui é que a história pega de verdade. A diferença média salarial entre homens e mulheres é de cerca de 30%. Isso na maioria das situações. Vejam que era em torno de 60% a 70% há pouco mais de 100 anos. Em 100 anos, nós conseguimos reduzir a diferença em 30%. Eu espero que nós não tenhamos que aguardar mais 100 anos para que a gente tenha efetivamente uma igualdade efetiva de salários entre homens e mulheres. Mas a situação fica pior quando o nível de escolaridade é ainda maior. Segundo o relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a mulher brasileira com nível superior recebe, pasmem, 61% do salário de um homem. A diferença é muito grande. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, os cargos de chefia e gerência são ocupados apenas por cerca de 5% de mulheres. Aqui no Estado, mais de 30%. Então, nós temos uma diferença bem razoável. Ainda falando a respeito dos cargos de gestão, vários países se organizaram para criar regras compulsórias e de adesão voluntária com o objetivo de estabelecer cotas mínimas para os conselhos administrativos. Percebeu-se que os conselhos administrativos das grandes empresas não tinham quase que a presença feminina. E, com isso, vários países criaram normas com o objetivo de garantir às mulheres acesso a esse tipo de trabalho, à efetiva administração. O relatório indica que a Noruega foi o primeiro país a exigir um percentual mínimo de 40% dos assentos para as mulheres nos conselhos de administração. E, em seguida, essa legislação foi criada também em outros tantos países, como França, Espanha, Holanda, Bélgica, Itália, Alemanha, Islândia, Finlândia, Austrália, África do Sul, dentre muitos outros que a gente tem. No Brasil, nós não temos nenhuma regra específica com relação ao Conselho de Administração. E, aqui, as mulheres ocupam apenas 7,7% destes conselhos, sendo que 65% das empresas não têm nenhuma mulher no conselho. E aí eu pergunto, será que a lei é capaz de resolver esse problema? A lei eleitoral está aí.
A Lei 9.507 de 97, no artigo 7º, estabelece que eu tenho que ter no mínimo 30%. Resolveu? Na prática, dá-se um jeito de driblar a lei. Estávamos conversando agora no almoço. Na OAB em São Paulo, o conselho é formado por 120 advogados. Nós demos, há pouco menos de um mês, a carteira da OAB número 400.000. Nós somos mais ou menos 350 mil advogados no estado de São Paulo, ativos. Porque 400 mil, uns 50 mil já estão aposentados, alguns morreram, temos muitos aí advogados atuando. A OAB aprovou, agora em 2014, uma cota de 30%, porque senão nós não teríamos espaço dentro da OAB. A CLT, também preocupada com esse desnível e com o objetivo de garantir o acesso da mulher ao mercado de trabalho, tem regras específicas a respeito do trabalho. Mas, afinal, qual é o problema? Por que as mulheres não conseguem ingressar no mercado de trabalho em igualdade com os homens? Eu acredito que o grande problema, infelizmente, ainda é social. E é o machismo que realmente impera na nossa sociedade. E a culpa é nossa. E aqui eu digo nossa, das mulheres e dos homens. O IBGE, em pesquisa recente, demonstrou que a mulher tem uma jornada semanal de aproximadamente 55 horas. Vocês pensam, bom, se ela trabalha 44 horas por semana, tem mais 11 horas que ela está trabalhando. Onde? Os homens não. Os homens têm uma jornada semanal de aproximadamente 5 horas e meia. Portanto, as mulheres trabalham, em média, 5 horas a mais que os homens no trabalho doméstico. E quem é responsável pelo trabalho doméstico? As mulheres. Me incomoda muito quando eu tenho alguma amiga que vira para mim e fala assim, eu estou tão feliz com meu marido, ele é tão bom, ele é tão legal, ele me ajuda tanto em casa. Será que está correto isso? Ajuda em casa? Quer dizer, a responsabilidade é sua e você tem, que bom, um marido que colabora. Olha que maravilha. Será que é esse o modelo ideal que vai garantir a devida igualdade para nós, mulheres, em todos os planos, no plano social, no plano acadêmico, no plano político e no mercado de trabalho? Não. Enquanto nós ainda carregarmos o peso do trabalho familiar, do trabalho doméstico, e efetivamente não tivermos consciência que nós precisamos, em casa, dividir as responsabilidades, não vai dar certo. Nós vamos precisar de pelo menos mais 100 anos mesmo. A gente tem que aprender a se livrar da carga que colocam nas nossas costas. O filho, ele não é só nosso. O filho é também do companheiro. A casa não é só nossa. A casa é também do companheiro. Aí as mais velhas vão me dizer, mas como é que eu vou agora, gente, depois de 30 anos, 20 anos de casada, meu marido ainda deixa toalha em cima da mesa, da cama. Meu marido não tem a capacidade de fechar pasta de dente. Não tem coisa que me irrita mais do que a pasta de dente aberta. Tem que começar. Em algum momento, nós temos que começar. E devemos começar pelas pequenas coisas. Só assim nós vamos, de fato, garantir um futuro melhor para os nossos filhos e para as nossas filhas. Não é possível que um menino aprenda a andar de carrinho, a brincar com o carrinho, e a menina continue recebendo a boneca. Porque a menina, ela tem que cuidar da família, e ela, desde pequena, já está aprendendo a ninar a bonequinha. O menino não, ele tem o carro para passear, para sair pelo mundo. Nós temos que dividir isso, dividir a responsabilidade. É igualdade.
Ninguém está dizendo que a mulher é melhor. Aqui nós temos um grande problema, porque a mulher ela trabalha mais e acaba assumindo mais responsabilidades. E isso traz um peso incomparável, porque nós temos que ser boas mães, nós temos que ser boas esposas e nós temos que ser boas profissionais. É o que cobra a sociedade da gente. Ora, não dá para ser boa em tudo. Alguma coisa eu vou falhar. Então, vamos dividir. Vamos responsabilizar também os companheiros. Bom, passada a dica, continuamos com a seguinte conclusão. Por isso que eu falei, eu não preciso de gráfico para chegar nessas conclusões. Ora, apesar de ocuparem cada vez mais postos no mercado de trabalho, ufa, finalmente, as mulheres saíram de casa, queimamos o sutiã. Vamos lá, somos maioria entre os desempregados, possuímos salários inferiores aos dos homens, temos maior dificuldade de chegar aos postos de comando e ainda somos responsáveis quase que exclusivamente pelas atividades domésticas. E eu começaria por aí, insisto. Mas como nós conseguimos chegar a essa igualdade de fato? Nós estamos até lá atrás, ó. Você vê que o homem sai na frente. O direito do trabalho, nós sabemos que começou com a Revolução Industrial. Né? A grande preocupação, e os direitos começaram a surgir justamente pela pressão que foi provocada pela Revolução Industrial. Lá, na Revolução Industrial, no século XVIII, a diferença salarial era de aproximadamente 60% a 70%. Mudou muito do século XVIII para o século XX? Não. Na Inglaterra, algumas leis tratavam especificamente das mulheres. A Factory Act, em 1844, reduziu a jornada de trabalho da mulher para 12 horas por dia. Olha que beleza! A Factory and Workshop Act, de 1878, fixou a jornada feminina em 55 horas e 30 minutos na indústria têxtil e 60 horas nas outras fábricas. Na França, em 1848, surgiram várias leis de proteção ao trabalho à mulher. Na Alemanha, em 1891, foi aprovado o Código Industrial, também que fixou algumas regras mínimas de proteção à mulher. Finalmente, em 1917, o México foi o primeiro a incluir na sua Constituição o direito à igualdade salarial. Logo em seguida, a Constituição de Weimar, em 1919, fez o mesmo, ainda com o Tratado de Versalhes, que consagrou internacionalmente o princípio do salário igual, ali no artigo 427, número 7, que também foi inserido no preâmbulo da Constituição da OIT. A partir de então, é que nós tivemos o princípio positivado em diversos países. Eu lembro, só para fazer um parênteses, que quando o Barack Obama ainda era presidente, eu não sei se vocês lembram disso, uma das primeiras leis que foi aprovada por ele foi a isonomia salarial lá nos Estados Unidos. Então, um país que é tão avançado, tem uma legislação completamente diferente da nossa. Completamente diferente. Mas foi a primeira lei que o Barack Obama aprovou, foi justamente a da igualdade do salário feminino. E eu lembro disso porque me chamou muita atenção. Eu falei assim, nossa, nos Estados Unidos ainda não havia uma garantia expressa a respeito desta igualdade que é tão necessária. Aí a gente fala da Declaração Universal dos Direitos dos Homens, dos direitos do homem. Aliás, essa declaração aqui também deveria ser do homem e da mulher. Né? Mas tudo bem. Convenção Internacional número 100, que foi ratificada pelo Brasil, que garante a identidade de salário entre homens e mulheres, a número 111, e várias outras convenções internacionais que vêm aí tratando dessa igualdade. No Brasil, nós temos um capítulo próprio para garantir o direito da mulher no mercado de trabalho, que é o capítulo 3º da proteção do trabalho da mulher. Eu não vou tratar de todos os aspectos aqui, até porque a maioria já conhece os aspectos principais. A licença maternidade, a necessidade, a garantia de não discriminar no momento da contratação, durante o contrato de trabalho, a própria Lei 9.029, que é tão importante, que está sendo tão utilizada para a proteção da mulher e outras formas de discriminação no contrato de trabalho. Mas eu gostaria de tratar de alguns assuntos que foram
apontados, modificados, né, ou revogados pela reforma, que eu acho que é o momento oportuno para tratar. Até diante dessa confusão, né, que está a nossa reforma trabalhista. Quantas dúvidas nós temos a respeito desse assunto? Bom, a legislação nacional, inicialmente, tratava a mulher, então é só pegar aí o Código Civil de 1916, e a mulher era considerada relativamente capaz. Com base nisso, a nossa CLT de 1943 previa no artigo 446 o seguinte: presume-se autorizado o trabalho da mulher casada e do menor de 21 e maior de 18 anos. Em caso de oposição conjugal ou paterna, poderá a mulher ou o menor recorrer ao suprimento da autoridade judiciária. Vejam que essa comparação entre a mulher e o menor é justamente decorrente do Código Civil de 1916. Afinal de contas, a mulher, assim como o menor, é relativamente incapaz. O parágrafo único foi revogado não faz muito tempo, em 1989. Não é tanto tempo assim. Eu já estava na faculdade nessa época. O parágrafo único diz, ou dizia, ao marido ou pai é facultado pleitear a rescisão do contrato de trabalho quando sua continuação for suscetível de acarretar ameaça aos vínculos da família, perigo manifesto às condições particulares da mulher, ou prejuízo de ordem física ou moral para o menor. Quer dizer, se vai atrapalhar o casamento, é melhor parar de trabalhar. É isso que dizia a legislação. O artigo 372, no seu parágrafo único, foi revogado agora com a Lei 13.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista. E ele dizia o seguinte, o caput do 372, os preceitos que regulam o trabalho masculino e feminino, ou melhor, os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino naquilo que não colidirem com a proteção instituída por este capítulo. Olha o que mudou. Não é regida pelos dispositivos a que se refere este artigo o trabalho nas oficinas em que sirvam exclusivamente pessoas da família da mulher e esta esteja sob a direção do esposo, do pai, da mãe, do tutor ou do filho. Houve uma revogação expressa de algo que já estava tacitamente revogado quando nós tivemos a própria Constituição Federal e, antes disso, pelo Estatuto da Mulher Casada e tudo mais. Quanto à contratação, à remuneração e jornada, no geral, as garantias de trabalho elas continuam as mesmas. Mas vejam como o tempo passa rápido e as mudanças sociais são absurdas. Eu lembro de... um dos meus trabalhos, né, no mestrado foi equiparação salarial. Então, eu gosto, é um assunto que me interessa muito e acho que por isso também que me interessa a questão da igualdade entre homens e mulheres. E quando eu estava estudando a equiparação salarial, obviamente, nós vamos falar de igualdade entre homens e mulheres. E havia um livro de 1970, do Roberto Barreto Prado, que é um grande jurista, e ele dizia o seguinte, na época nós não tínhamos ainda a estabilidade da mulher quando ela engravidava, né? E ele dizia que a mulher, estando grávida, ela não poderia ser dispensada por justa causa, ou seja, o fato dela engravidar não poderia ser considerada uma falta grave para justificar a dispensa desta empregada. Mas, se a mulher fosse solteira, aí sim, aí seria uma falta grave, porque, afinal, como ela engravidou estando solteira? Isso fere a imagem da empresa. Década de 70. Não é tanto tempo assim. E hoje, falar isso é engraçado. Você fala, nossa, né, a mulher... Quer dizer que tinha gente que dizia que a mulher grávida, se fosse solteira, poderia ser dispensada por justa causa? Sim, tinha.
Hoje, nós tivemos uma evolução, mas algumas discriminações, que nós chamamos de discriminações positivas, porque tentam ajudar a mulher para o ingresso no mercado de trabalho, para a manutenção do contrato de trabalho e para não ser discriminada no momento da dispensa, na prática, acabam provocando o efeito exatamente contrário. E um desses exemplos é o artigo 384. O artigo 384, ele dizia o seguinte: em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 minutos, no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho. Então, quer dizer, se eu sou mulher e vou trabalhar além da jornada, eu tenho que parar 15 minutos. Você fala, mas por quê? Essa discussão, ela começou a ficar mais acirrada há cerca de 8 anos, mais ou menos. Porque até então, e eu dou aula já, estava comentando aqui, eu dou aula já desde, nem vou falar o ano, mas já faz bastante tempo. Faz bastante tempo. E eu sempre dizia, esse 384 aqui foi revogado tacitamente, a Constituição Federal garante igualdade entre homens e mulheres em todas as áreas, inclusive no mercado de trabalho. Não faz sentido que a mulher, por ser mulher, tenha que descansar para começar ou para continuar a executar as suas atividades. Só que há uns 8 anos começaram a pleitear, né, esse direito, a aplicação do artigo 384, e alguns tribunais começaram a chancelar. É válido. A matéria chegou no Tribunal Superior do Trabalho. E, pasmem, a decisão foi de que é, sim, constitucional. Afinal, a mulher ela tem dupla jornada. A mulher chega em casa, ela tem que fazer a comida do marido. A mulher chega em casa e ela tem que lavar a roupa, limpar a casa, cuidar do filho, saber se ele fez a lição de casa e se organizar, e organizar a casa para o dia seguinte. Ela tem que descansar. Aí eu pergunto, aqui, moças, vocês preferem 15 minutos ou vocês preferem dividir a responsabilidade pela manutenção da casa e da família? Garanto que todo mundo quer dividir a responsabilidade. Então, é óbvio que, na prática, esses 15 minutos nos atrapalham. Ora, se eu tenho um empresário com uma vaga, né, para um trabalho e 2 candidatos, um homem e uma mulher, eu vou contratar quem? Um homem. Eu vou correr o risco de, se tiver jornada extraordinária, ter que pagar 15 minutos como horas extras? Lógico que não. A lei veio e revogou este artigo 384. O que fez já até tardiamente, a meu ver, já estava considerado, já deveria ter sido considerado inconstitucional, né, em comparação à Constituição, ao artigo 5º da Constituição Federal. Porém, tem gente que está sustentando que vai sair uma medida provisória dizendo que este artigo aqui é válido e que ele deve permanecer. Seja como for, o interessante é que o legislador esqueceu de outro artigo, o 386. Olha lá o que diz o 386. Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Você fala, como assim? Ah, não, é que a mulher ela não tem direito a só um domingo por mês de descanso, né, que é o normal. Né? Nós temos o direito, garantia pela maior parte dos estados, e até pela jurisprudência quase que pacífica, que o descanso semanal é preferencialmente aos domingos, mas deve-se garantir ao menos um domingo ao mês para o trabalhador, homem. Porque, se for mulher, tem que ter 2. Aí você fala, por quê? Ué, porque num domingo ela tem que fazer o almoço de domingo. Afinal, como é que o homem vai fazer o almoço de domingo? Ele só tem aquele dia de descanso. Imagina que naquele dia a mulher está trabalhando. Ela tem que ter 2. Então, algumas questões não fazem mais sentido e, ao invés de ajudar, acabam atrapalhando e incentivando o próprio machismo que existe, que está tão enraizado em nossa sociedade.
A lei também trouxe uma outra mudança. Olha que beleza. Agora a mulher pode trabalhar em local insalubre. Você fala, mas espera aí, insalubre não é aquele que faz mal, que traz prejuízo à saúde? Pois é. Ela pode trabalhar lá? Se tiver um atestado, pode. Artigo 394-A da CLT. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, só faltava também tirar o adicional de insalubridade, né? Foi mantido. A empregada deverá ser afastada de 1. Atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação. Em grau máximo ela não vai trabalhar. Mas, nas atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, ela poderá trabalhar, ou ela deverá ser afastada apenas quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a lactação. Então, ela deverá deverá apresentar para o empregador um documento dizendo, olha, eu realmente não posso, aqui é prejudicial à saúde mesmo. Né? Neste caso, eu não posso trabalhar neste local. O parágrafo 3º que nos interessa, quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada, nos termos do caput deste artigo, exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção do salário maternidade nos termos da Lei 8.213 durante todo o período de afastamento. Então, veio a legislação nova e permitiu o trabalho das mulheres grávidas e lactantes em locais insalubres, desde que ela tenham nada. Permitiu. Quando que elas não poderão se recusar a esse trabalho? Quando elas apresentarem um atestado dizendo, eu não posso mesmo, faz mal para mim mesmo e pode fazer mal para o bebê. Intervalo para amamentação. Esse, pelo menos, foi uma solução adequada, a meu ver, para um problema que nós temos previsto no artigo 396. O 396 estabelece que, para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Era uma briga. Por quê? Na maioria das vezes, não adianta eu ter um intervalo de 30 minutos no meio da jornada. Eu trabalho de um lado da cidade, meu filho está do outro lado da cidade. Fora que, quem já amamentou sabe que em meia hora não dá nem para começar a amamentar num dos lados. Você tem que mudar o outro, não dá tempo. Então, meia hora não é suficiente para resolver o problema. E muitas empresas eram condenadas, porque não concediam esse intervalo e, às vezes, negociavam diretamente com a própria empregada que elas ingressassem 1 hora mais tarde, ingressassem meia hora mais tarde, ou saíssem meia hora mais cedo para usar esses intervalos. Agora, o parágrafo 1º resolve a questão quando estabelece que... Parágrafo 1º não, desculpa, o parágrafo 2º, porque o parágrafo 1º era o parágrafo único, virou o parágrafo 1º, e aí ele só estabelece que, quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 meses poderá ser dilatado a critério da autoridade competente. Então, ela pode ficar um pouco mais de tempo, desde que ela tenha um comprovante amamentando a criança, e esses intervalos deveriam continuar a ser concedidos. Agora, o parágrafo 2º estabelece: os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. É uma solução que resolve o problema da empresa e, muitas vezes, da mulher, tendo em vista que é melhor que ela chegue 1 hora mais tarde ou saia 1 hora mais cedo para aproveitar esse tempo com a criança. No que se refere à equiparação salarial, também nós tivemos uma inclusão a respeito da discriminação e, especialmente, da discriminação por gênero. Nós tivemos várias mudanças na equiparação salarial. Aqui o objetivo é, de fato, não mais permitir a equiparação.
né, que é um dos pedidos muito normal na Justiça do Trabalho. O 461, ele criou mais um requisito para caracterizar a identidade de função. Então, o equiparando e o paradigma, além de trabalharem no mesmo local e agora no mesmo estabelecimento empresarial, não é mais mesmo município ou região metropolitana, tem que ter função idêntica, prestado para o mesmo empregador, com salário igual, sem distinção de sexo. Vem o parágrafo 1º e diz: trabalho de igual valor para os fins deste capítulo é o que for feito com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica, portanto, produtividade e qualidade, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço, e é essa a mudança, não seja superior a 4 anos na empresa e 2 anos na função. Então, eu criei mais um requisito. Não basta que o meu paradigma tenha o máximo de, ou tenha uma diferença inferior a 2 anos. Agora, ele não pode estar na empresa há mais de 4 anos, senão ele não poderá ser indicado como modelo. Além disso, também nós tivemos a possibilidade da criação do plano de cargos e salários, que todos sabem, deveria ser registrado, homologado no Ministério do Trabalho, no sindicato, tinha que ter aquela promoção por antiguidade e merecimento de formas alternadas, o que acarretava que nenhuma empresa tivesse plano de cargos e salários, tendo em vista que ele de fato engessa a empresa. Agora, nós temos liberdade total e está expresso no parágrafo 2º que não há necessidade de homologação do documento ou registro em órgão público. E, continuando, chegamos ao parágrafo 6º. Olha só. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, uma multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, se nós temos aqui, se nós conseguirmos a equiparação salarial, e se ficar demonstrado que houve uma discriminação por motivo de sexo, neste caso, além disso, o empregador será condenado a pagar uma multa em favor do empregado. Bom, se já é difícil a gente comprovar a equiparação salarial, quanto mais uma discriminação. Temos ainda a questão do negociado sobre o legislado, do artigo 611-A. Eu coloquei aqui alguns dos itens, né, que podem ser objeto de negociação. Então, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho terão prevalência sobre a lei quando dispuserem sobre. E aí a gente tem jornada de trabalho, banco de horas, o intervalo entre a jornada, que deve ser mantido de 30 minutos, adesão ao programa Seguro-Emprego, plano de cargos e salários, regulamento de empresa, enfim, vai indicando todos os motivos que podem ser negociados entre empregados, sindicato de empregadores, diretamente, por meio da convenção coletiva ou acordo coletivo. O 611-B, ele fala aquilo que não pode ser objeto de negociação. E diz o seguinte: constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, só isso que não pode ser negociado, a supressão ou a redução dos seguintes direitos. E aí nós temos as normas relacionadas à carteira de trabalho e previdência social, seguro-desemprego, valor dos depósitos relacionados ao fundo de garantia, salário mínimo, valor nominal do 13º, remuneração de trabalho noturno, remuneração de 50%, número de dias de férias. O que nos interessa? Licença maternidade com duração mínima de 120 dias. Então, se a empresa for cidadã, aquela considerada empresa cidadã, que pode conceder os 180 dias, ela pode negociar o valor a mais? Pode.
Licem, não sei se ela vai perder o benefício lá da empresa cidadã. Isso já é outra história para a gente discutir. Mas que pode negociar, pode. O que ela não pode é diminuir os 120 dias. Licença paternidade, proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então, de forma genérica, eu não vou poder negociar as formas de proteção ao trabalho da mulher. E aqui eu coloquei vários outros que não nos interessavam. Bom, a proteção, então, da mulher no mercado de trabalho ainda deve ocorrer. Eu não tenho dúvidas que, infelizmente, nós ainda temos que ter normas que garantam à mulher condições melhores para que a gente possa, pelo menos, chegar perto de alguma igualdade. Mas ela tem sempre que ser muito bem pensada e discutida para, na prática, não provocar uma maior discriminação. Afinal de contas, lugar de mulher é onde ela quiser. Eu só queria encerrar lembrando que ainda falta muito para que nós conquistemos a devida igualdade. E imaginem, num encontro de líderes internacionais, se nós tirássemos todos os homens dessa foto. Olha que legal. Sobrava a Angela Merkel, a Rainha Elizabeth e a Kirchner. Imaginem que, numa reunião de chefes de Estado, nós tirássemos os homens daí. Tadinha da Angela, está sozinha. Imaginem que, numa reunião na Casa Branca, é antes do Trump, tá? Vocês estão vendo. Que medo. Aí, ó. Quem sobra? Fazendo reunião sozinha. Eu só espero que nós não fiquemos falando sozinhas por muito tempo. Obrigada.